Buen día a todos. Hay muchos sentimientos en mi corazón. Tem muitos sentimentos no meu coração. Ayer dije, quizá Dios no permite dormir a algunos, Ontem eu disse que tomara que Deus não permita que muitos durmam aqui, alguns durmam, para que el Espíritu hable, para que o Espírito fale. pero no me dejó dormir a mí. Mas Ele não me deixou dormir a mim. Y el Espíritu Santo me habló. E o Espírito Santo falou comigo. Yo encuentro que en las circunstancias de la vida Eu me dou conta de que nas circunstâncias da vida, tenemos todos, altos y bajos. todos nós passamos por altos e baixos. Y encontré que hay una constante lucha E descobri que há uma luta constante que nace de muchas fuentes, por muchas razones. que tem origem em muitas fontes, vem por muitas razões, por muitos motivos. Y por lo menos yo clasifiqué tres. E eu pude encontrar pelo menos 3 fontes. Cuando vienen pensamientos extraños a mi mente, Quando vêm pensamentos estranhos na minha mente, cuando me siento un poco en crisis, quando eu me sinto em crise, me doy cuenta que a lo menos hay tres razones. eu percebo que há pelo menos 3 razões para isso. O las circunstancias que estoy viviendo en mi vida, Ou são as circunstâncias que eu estou vivendo na vida naquele momento, o mis propias debilidades, ou então são as minhas próprias fraquezas e debilidades, o los ataques de Satanás. ou então são os ataques do inimigo Satanás. O sea, mi mente Ou seja, a minha mente está firme, está firme. estoy convencido, Eu estou convicto, estoy seguro eu estou certo, seguro, que el que comenzó la buena obra que aquele que começou a boa obra, la va a completar, ele vai completá-la. pero yo estoy en el camino Mas eu ainda estou no caminho, estou E durante o caminho. y estoy expuesto E, portanto, estou exposto a las circunstancias, às circunstâncias, a las debilidades mías às fraquezas e debilidades que y a tenho los ataques del diablo. e aos ataques do diabo também. Y anoche a las 4 de la mañana E essa noite aí, pelas 4 da manhã, desperté, acordei. comenzaron a venir pensamientos, Pensamentos começaram a vir à minha mente. preocupaciones, Preocupações, circunstancias. circunstâncias. Sentí mi propia debilidad, Eu senti a minha própria fraqueza e debilidade. pero en ese momento me di cuenta que esto era un ataque del diablo. Mas naquele momento eu percebi que era um ataque do diabo. Cuando vivo esa experiencia, Quando vivi essa experiência, me doy cuenta que es cierto eu percebo que é certo que tenemos lucha contra poderes espirituales. que nós lutamos contra poderes espirituais. Y anoche comencé a reprender, E ontem à noite, então, comecei a repreender. comencé a proclamar a Dios, Comecei a proclamar o Senhor. comencé a declarar todo lo que he estado diciendo aquí en estos días Comecei a declarar tudo aquilo que está sendo dito nesses dias aqui. y comencé a sentir una paz en mi corazón. E comecei, então, a sentir uma paz no meu coração. El Espíritu Santo habló a mi corazón O Espírito Santo falou ao meu coração y me ha confirmado e me confirmou que estamos en un nuevo tiempo. que nós estamos num novo tempo. Hace más o menos 6 años, Mais ou menos 6 anos atrás, yo llegué a Suecia cheguei até a Suécia con este mensaje: com essa mesma mensagem. hermanos, viene un nuevo tiempo. Irmãos, vem aí um novo tempo. Hace 4 años, aquí en Porto Alegre, Há 4 anos atrás, aqui em Porto Alegre, yo dije, viene un nuevo tiempo. eu disse também, vem um novo tempo. Tenemos que prepararnos para ese nuevo tiempo. Temos que nos preparar para este novo tempo. Pero el Espíritu me está confirmando. Mas o Espírito Santo está confirmando a mim. No quiero darlo como una revelación de Dios, E eu não quero entregar isso como uma revelação de Deus. pero mi espíritu está confirmando Mas o meu Espírito está confirmando isso. que el nuevo tiempo ya llegó. Que o novo tempo já chegou. Entonces, yo veo dos lados. Veo a Dios Então eu vejo 2 lados. Eu vejo a Deus
es el Señor de los tiempos, Ele é o Senhor dos tempos, el Señor de la vida. o Senhor da vida, Y veo mi naturaleza débil, floja, e vejo a minha natureza fraca, débil, y veo cómo el tiempo de Dios e vejo então como o tempo de Deus está concordando con mi tiempo. está de acordo com o meu tempo. Y mi tiempo E o meu tempo está concordando con el tiempo de Dios. está de acordo com o tempo de Deus. O sea, el tiempo de Dios está listo para comenzar Ou seja, o tempo de Deus já está pronto para começar, en forma práctica. de maneira prática. ¿Y quién tiene la llave? E quem tem a chave? Nosotros. Nós temos. Nosotros podemos inaugurar el nuevo tiempo. Nós podemos inaugurar este novo tempo. Cuando se inaugura un salón nuevo, Quando se inaugura um prédio, um salão novo, el que preside el acto aquele que está presidindo o ato de inauguração, tiene la llave en la mano, ele tem a chave na mão. abre la puerta Ele abre a porta y deja entrar a todos. e aí então todos podem entrar. Hermanos, tenemos que abrir la puerta. Irmãos queridos, temos que abrir a porta. Nada menos que Dios está esperando. Ninguém menos do que o próprio Deus está esperando por isso. Dios está listo para llenarnos. Ele está pronto para nos encher. Está dependiendo de nosotros. Ele depende de nós. El Espíritu me ha confirmado eso esta mañana. O Espírito Santo me confirmou isso nesta manhã. Dios me dice, Afif, no depende de mí. Deus disse, Afif, não depende de mim. Yo estoy listo. Eu estou pronto já. Me parecían las palabras del profeta. Parecia a mim as palavras do profeta. Probadme, Provai-me, si no voy a abrir las ventanas de los cielos se eu não abrir as janelas dos céus y voy a derramar bendición. e derramar sobre vós bênção sem medida. Pero la bendición que viene ahora Mas a bênção que vem agora no es una bendición que yo voy a esperar sentado. não é uma bênção que eu vou ficar esperando sentado. Señor, que venga tu bendición. Senhor, que venha a tua bênção. Es una bendición en acción. É uma bênção em ação. Es la bendición que Dios va a derramar sobre un pueblo que comprende, É uma bênção que Deus vai derramar sobre um povo que entende, sobre un pueblo que toma una decisión, sobre um povo que toma uma decisão, sobre un pueblo que tiene convicción sobre um povo que está convicto, tem convicção, y sobre un pueblo que entra en acción. e sobre um povo que entra em ação. Y yo tengo una convicción muy fuerte, hermanos, Eu tenho uma convicção muito forte, irmãos, basada en mi experiencia, pela minha experiência, que estamos entrando en un tiempo que nós estamos entrando num tempo nuevo novo de acción, de ação, de extensión, de extensão, de fruto, de frutos, de dinámica, de dinâmica, para nunca parar. para nunca mais parar. Esto no es fácil. Isso não é fácil. Yo tiemblo al decir esto. Eu tremo ao falar essas coisas. No soy yo el que voy a garantizar esto. Não sou eu que vou garantir isso. Es que Dios quiere que tomemos esto no para espiritualizarlo, Mas Deus quer que nós recebamos esta palavra não para espiritualizá-la. podemos sentir el Espíritu aquí en el retiro. Nós podemos sentir o Espírito Santo no retiro aqui. Nos estamos gozando. Estamos nos alegrando. Nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Pero Dios está queriendo Mas o que Deus está querendo, que este retiro produzca que esse retiro produza un ejercicio de convicción práctica um exercício de convicção prática, que comience a poner en marcha que comece a colocar em movimento todo lo que ya tenemos. tudo aquilo que nós já temos. Yo dije ayer, Eu falei ontem, yo veo la historia de la comunidad eu vejo a história da comunidade. y veo a lo menos 30 años de gracia que Dios acumuló. Vejo pelo menos 30 anos de graça que Deus colocou sobre ela, derramou sobre ela. Y el Espíritu me dice, este nuevo tiempo E o Espírito falou a mim, este novo tempo es para activar esa gracia. é para colocar, é para ativar esta graça. Por eso Dios dice, no es mi parte ahora. Por isso que Deus falou, agora não é a minha parte. Yo no tengo la llave. Eu não tenho a chave. La llave la tienen ustedes. A chave são vocês que têm. Yo estoy esperando. Eu estou apenas esperando. Yo estoy deseando. Eu estou desejando. Creo que esto es tremendo. Eu creio que isso é tremendo. Miro al cielo Eu olho para o céu y yo digo,
e digo lo que dije hace 15 años, aquilo que eu falei há 15 anos atrás, lo que dijimos anoche. o que nós falamos à noite. Yo quiero, Señor. Eu quero, Senhor. Y mi testimonio es un humilde testimonio, O meu testemunho é um testemunho humilde, pero estoy en un camino para nunca volver atrás. mas eu estou num caminho para nunca mais voltar atrás. Hay una canción que cantamos mucho en Argentina, Há uma canção que nós cantamos muito na Argentina. Dios no me trajo hasta aquí Deus não me trouxe até aqui para volver atrás. para que eu volte atrás. Hemos llegado a un punto hoy Nós já chegamos num ponto hoje en que Dios está desafiando em que Deus está desafiando nuestra capacidad nossa de capacidade tener conciencia del tiempo que estamos viviendo. de ter consciência e perceber o tempo em que estamos vivendo. ¿Se dan cuenta? Para que Dios pueda activar la gracia, Percebam isso, irmãos, para que Deus possa ativar a graça. Dios está precisando conciencia. Ele precisa consciência, Y conscientização. cuando yo me doy cuenta, E quando eu percebo isso, cuando entiendo esto de Dios, quando eu entendo isso da parte de Deus, cuando miro para atrás quando eu olho para trás y veo toda la gracia que Dios ha derramado e vejo toda a graça que Deus já derramou, y comienzo a alabar a Dios. e eu começo então a louvar a Deus. Muchas veces nos hemos reunido para alabar a Dios por el pasado, Muitas vezes nós nos reunimos para louvar ao Senhor pelas coisas que Ele fez no passado, para darle la gloria por todo lo que ha hecho. para dar glória a Ele por tudo que Ele já fez. Y damos la palabra esta bíblica del pueblo de Dios, Ebenezer. E usamos aquela palavra bíblica que o povo de Deus usa, Ebenezer. Hasta aquí me ayudó Jehová. Até aqui nos ajudou o Y el Senhor. Señor me dice, ahora no es ese el tiempo. E Deus falou a mim, agora não é mais tempo para isso. Tienes que tornar Precisas virar-te, de mirar al pasado, deixar de olhar para o passado, mirarte a ti mismo, olhar para ti mesmo, mirar a Dios olhar para Deus y mirar para el e frente. em seguida olhar para frente. Allá vamos. É para lá que nós vamos. Dios está interesado en lo que viene Deus está interessado naquilo que está pela y frente. quiere usar todo lo que vivimos. E Ele quer usar tudo que nós já vivemos. Y aquí en Porto Alegre y en todos los lugares que representamos, Dios ha derramado abundante gracia. E aqui em Porto Alegre e todos os lugares aqui representados, Deus já derramou abundante graça. Como la canción de Asaf, Assim como na canção do Asaf. abundante gracia. Abundante graça. ¿Cuántas veces yo canto tu canción, Asaf? Quantas vezes cantei a tua canção, Asaf? Y digo, abundante gracia Eu digo abundante graça para entrar en acción. para entrar em ação. No abundante gracia para sentir satisfacción. Não apenas abundante graça para se sentir satisfeito. No abundante gracia para sentarme y gozarme en el Señor. Não apenas abundante graça para ficar sentado me alegrando no Senhor. Sí, lo puedo hacer. Eu posso até fazer tenho isso. que hacer. E tenho que fazer isso. Pero Dios quiere que esa abundante gracia Mas o que Deus quer é que essa abundante graça sea una abundante gracia productiva. seja uma graça abundante e produtiva. Pero esto hay que entenderlo. É por isso que nós precisamos entender. Y cuando lo entendemos hay que consolidarlo en la mente. E quando nós entendemos isso, nós precisamos firmar isso na nossa mente. Y cuando lo consolidamos en la mente se afirma en el corazón. E quando firmamos isso na mente, firma-se também no nosso coração. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu E o Espírito de Deus, então, dá testemunho ao nosso espírito de que esta es la voluntad de Dios. de que esta é a vontade de Deus. El tiempo que viene es nuestro, hermanos. O tempo que vem pela frente é nosso, irmãos. El nuevo tiempo ya O comenzó. novo tempo já começou. ¿Qué clase de nuevo tiempo? Que tipo de novo tempo? Nuevo tiempo de comunión, Novo tempo de comunhão, nuevo tiempo de alabanza. novo tempo de louvor. Yo digo que la verdadera alabanza que hay Eu disse que o verdadeiro louvor, adoração que existe, es alabanza responsable, é um louvor, uma adoração responsável. una adoración con consecuencias. Uma adoração com consequências. A Dios no le sirve que hagamos temblar este salón con la alabanza Não adianta nada para o Senhor que nós façamos esse salão tremer aqui com os nossos louvores. si no hay una consecuencia de esa alabanza. Se não há uma consequência desses louvores. ¿Qué más? Que mais? Nuevo tiempo en el ministerio. Novo tempo de ministério. Dios está renovando el ministerio de muchos hombres. Deus está renovando o ministério de muitos homens. Y lo que dije estos días, a Dios no le importa la edad. E eu já falei isso, a Deus não interessa, não importa a idade. Porque si yo tengo 20 años, Porque se eu tenho 20 anos, Dios va a usar la gracia que tengo Deus vai usar a graça que eu tenho para desarrollar más para gracia, desenvolver ainda mais graça,
para traer fruto. para trazer fruto. Y si tengo 90 años, E se eu tenho 90 anos, va a usar toda la gracia acumulada en tantos años Deus vai usar toda aquela graça acumulada em todos aqueles anos para cambiar la vida de muchos pastores, para mudar a vida de muitos pastores, de muchos líderes de muitos líderes que están desmotivados. que possam estar desmotivados. Yo estoy con mi corazón comprimido, no sé cómo Eu estou decir, com o coração apertado, apretado por ver hombres preciosos, varones de Dios, coração apertado por ver homens preciosos, homens de Deus, que han perdido la definición de propósito de su ministerio. que perderam a definição e a clareza de propósito no seu ministério. Mantienen la comunión con el Señor. Mantém ainda a sua comunhão com Deus. Tienen un ministerio parcialmente activo, Tem um ministério em parte, parcialmente ativo, pero han perdido perspectiva. mas perderam a perspectiva. Entonces viene el Espíritu de Dios Então aí vem o Espírito de Deus y dice, levanta la vista. e diz assim: ergue os teus olhos. Este es un tiempo de cambio. Esse é um tempo de mudança. Este es un tiempo de cosecha. Esse é um tempo de colheita. Yo veo al Señor cuando Él estaba hablando con los discípulos, Eu vejo o Senhor quando estava falando com os discípulos esperando a la mujer samaritana. e esperando a mulher samaritana. Dice la tradición A tradição diz que Jesús estaba jugando con las manos en la tierra que Jesus estava mexendo na terra com as mãos y en esse momento levantó los ojos e nessa hora então ele levantou os olhos y vio a la mujer samaritana e enxergou a mulher que samaritana. venía con todo el pueblo samaritano Ela estava vindo com todo o povo y le dice a sus discípulos, e falou para os discípulos: ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la cosecha? vocês não dizem que faltam ainda 4 meses para a colheita? Levanten los ojos. Ergam os olhos. Ahí está, hermanos. Hay que levantar la vista. Tem que levantar os olhos, irmãos. Miren, Olhem, el campo está listo. o campo está pronto. La cosecha está lista. A colheita está pronta. Ya tenemos los elementos. Nós já temos os elementos que Ya tenemos precisamos. la capacidad. Temos a capacidade. Ya tenemos la gracia. Temos a graça. Muchos años de gracia. São muitos anos de graça. Capacidad adquirida. Capacidade adquirida. Salgan. Saiam. Levanten la cosecha. Levantem a colheita. Hagan discípulos. Façam discípulos. Esto es lo que falta. Isso aí. Ahora, esto no es una decisión emotiva. Mas isso não é uma decisão emocional. Yo sí me emociono. Sim, eu me emociono, é claro. No puedo evitar el entusiasmo Eu não consigo evitar o entusiasmo. porque veo la gloria de Dios. Porque eu vejo a glória de Deus. Y es un privilegio para mí E é um privilégio para mim decirle gracias, Señor. dizer graças, obrigado, Senhor. Les confieso algo. E eu vou confessar algo a vocês. Nunca entendí antes como ahora Eu nunca tinha entendido como agora entendo. ese texto que dice del apóstol Pablo. O texto do apóstolo Paulo que diz: Cuando este hombre exterior quando este homem exterior se va desgastando, vai se desgastando, el interior se renueva de día en día. o homem interior, contudo, se renova de dia a dia. No es una renovación sentimental, Isso não é uma renovação apenas sentimental. es una renovación É dinámica, uma renovação dinâmica, activa, ativa, donde mi espíritu se comunica con el mundo que está alrededor onde o meu espírito se comunica com o mundo que está ao meu redor. y con la poca o mucha salud que tengo, E com a pouca saúde ou muita saúde que eu possa ter, mi espíritu está en o acción. meu espírito continua em ação. Yo dije cuál fue la experiencia de Juan en la isla de Eu Patmos. já falei da experiência de João na ilha de Patmos. 90 años. 90 anos. ¿Cuál fue el secreto de Juan? Qual foi o segredo de João? Que él obedeció al Señor. Ele obedeceu a Deus. Juan estaba ahí abajo Quando ele estava lá embaixo, y el Señor le dice, Juan, sube acá. o Senhor disse para ele: João, sobe para cá. Yo quiero mostrarte las cosas que van a venir. Eu quero mostrar para ti as coisas que ainda estão por vir. Pero si te quedas ahí abajo, Mas se tu ficares aí embaixo, ¿qué es ahí abajo? o que é esse aí embaixo? Ahí abajo es el plano de nuestro ministerio normal. Esse aí embaixo é o plano, é a esfera do nosso ministério normal. Y el Señor dice, necesito que cambies tu mente, O Senhor disse: eu preciso que tu mudes a tua mente, que levantes los ojos, que tu levantes os teus olhos, no solo para ver mi gloria, não apenas para olhar para a minha glória, sino para que veas el poder que tengo mas para que tu vejas o poder que eu tenho y que no lo puedo usar e que eu não consigo usar, porque no consigo que entiendas porque eu não consigo que tu entendas qué es lo que yo quiero hacer ahora. que isso é o que eu quero fazer agora.
Entonces cuando mi corazón comienza a latir fuerte, Quando o meu coração então começa a bater com força. así pasó conmigo, Foi assim que aconteceu comigo. yo dije rápido, allá voy, Señor. Eu disse rapidamente: Senhor, eu já estou indo. ¿Y qué dice Juan? E o que João falou? Ahí en Apocalipsis capítulo 4. Está lá em Apocalipse capítulo 4. Al instante yo fui en el Espíritu. Naquele mesmo instante eu fui no meu espírito. Dios es fantástico, es maravilloso. Deus é fantástico e maravilhoso. Entonces si yo decido salir de este nivel, Então, se eu decido que eu vou sair deste nível, no es un mal nivel. não é um nível ruim. Estamos bien. Nós estamos bem. Pero Dios quiere que estemos mucho mejor. Mas Deus quer que nós estejamos muito melhor. Y no depende de Dios. E não depende de Deus. Lo voy a repetir muchas veces. Eu vou repetir isso muitas vezes. Depende de nosotros. Depende de nós. Dios está esperando. Deus está esperando. Yo esperé muchos años, muchas cosas de Dios. Eu esperei durante muitos anos, muitas coisas de Deus. Hay cristianos que se pasan la vida esperando, Tem cristãos que passam a vida toda esperando, ayunando, jejuando, orando. orando, Y Dios dice, e Deus diz: qué lástima. que pena. ¿Cuál es el problema de esos cristianos? Qual é o problema desses cristãos? ¿Saben cuál es? Sabe qual? No entienden. Eles não entendem. El nuevo tiempo de Dios O novo tempo de Deus es un nuevo tiempo mental. é um novo tempo mental. Dios trae una nueva comprensión de la gloria de Dios. Deus nos traz uma nova compreensão da glória de Deus. Esto es un alcance de una nueva visión. Isso é um alcance de uma visão nova. Y cuando entendemos a Dios de una manera nueva en este tiempo, E quando nós entendemos a Deus de uma maneira nova nestes dias, podemos ser líderes y pastores más realistas. nós podemos então ser líderes e pastores mais realistas. Dios quiere que yo sea un pastor realista, Deus quer que eu seja um pastor realista, que yo sea un pastor radical, que eu seja um pastor radical, que no me conforme con lo que tengo, que eu não fique conformado, acomodado com o que eu tenho, que salga de ahí. que eu saia dessa posição. No es fácil salir, Isso não é fácil, sair não é fácil. porque si estoy acomodado, Porque se eu estou acomodado, me siento bien. eu estou me sentindo confortável, estou Hay me sentindo pastores, bem. Existem pastores, especialmente en Europa, especialmente na Europa, que con la visión que compartí con ellos, que com a visão que eu compartilhei com eles, me han dicho, Afif, eles me falaram: Afif, esto es muy bueno, isso é muito bom, pero no quiero cambiar. mas olha, eu não quero mudar, Déjame así como estoy. deixa assim como eu estou, não vou mexer Es nisso. peligroso tener cambios. Essa mudança é uma coisa perigosa. ¿Por qué digo esto? Por que falou isso? Porque el cambio Porque a mudança tiene un precio. tem um preço. Yo no lo dije esto todavía. Yo ¿Perdón? tuve que pagar el precio. Perdão? Yo tuve que pagar un precio. Eu tive que pagar um preço. Cuando estaba orando al Señor hace 15 años, Quando eu estava orando ao Senhor 15 anos atrás, yo sentía que el Espíritu me marcaba todas las cosas que estoy compartiendo ahora. eu sentia que o Espírito Santo marcava para mim todas as coisas que eu estou compartilhando agora. Yo estaba mirando el camino que Dios me mostraba. Eu estava olhando para o caminho que Deus estava me mostrando. Yo levanté los ojos Eu levantei os olhos para ver la perspectiva. para ver a perspectiva. Yo levanté los ojos Levantei meus olhos para mirar a Dios en los cielos. para olhar o Senhor nos céus. Yo le dije, Señor, yo voy allá. Eu disse: Senhor, eu estou indo para aí. Pero luego llegó un momento en que pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Mas logo em seguida chegou um momento onde eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que tu queres de mim? Miren, el Espíritu me habló Vejam, o Espírito Santo falou comigo. y las palabras podían ser estas. E as palavras poderiam ser assim: Afif, Afif, yo necesito que te mueras. eu preciso que tu morras. ¿Cómo es esto? Como assim, Senhor? Y como yo no tengo revelaciones especiales de Dios, E como eu não tenho revelações especiais de Deus, le dije, Señor, dame una palabra. eu falei: Senhor, me dá uma palavra. Siempre le pido una palabra. Eu sempre peço ao Senhor uma palavra. Pasaron 2 segundos Passaram apenas 2 segundos. y vinieron 4 palabras. E Deus me mandou 4 palavras. La primera, Juan capítulo 12, verso 24. A primeira em João 12, 24. Afif, yo Afif. quiero que te mueras, porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Afif, eu quero que tu morras, porque se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica ele só. ¿Qué más, Señor? Que mais, Senhor? Eu perguntei. 2 Corintios 15, 5. 2 Coríntios 15, 5. Perdón, 2 Corintios 5, 15. Ou melhor, 2 Coríntios 5, 15. Afif,
Cristo murió por todos. Afif, Cristo morreu por todos. Acá viene lo duro. Aqui vem a parte difícil. Cristo murió por ti, Cristo morreu por ti, para que lo que vives para que a tua vida, no lo vivas para ti, aquele que tu vives, tu não vive para ti, sino para aquel que murió por ti. mas tu vives para aquele que morreu por ti. Entrega total. Entrega total. Señor, tengo 60 años. Mas, Senhor, eu já tenho 60 anos. Soy pastor. Eu sou pastor já. Ya te entregué todo. Eu já te entreguei tudo. No, no me entregaste todo. Nada disso, não entregaste tudo não. Porque te falta una cosa. Porque tem uma coisa que te falta entregar. Falta que me entregues tus planes, Falta que tu me entregues os teus planos, tus criterios, os teus critérios, tus conceptos, os teus conceitos, tu visión de la obra, a tua visão da obra, tus limitaciones mentales, as tuas limitações mentais, tus limitaciones as físicas. tuas limitações físicas também. Entregar todo. Entregar tudo. Y Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Senhor, então o que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Y el Espíritu me tomó de la mano, O Espírito me tomou pela mão me llevó frente a la cruz e me levou diante da cruz. y vino el texto de Gálatas 2:20. E deu o texto de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estou crucificado juntamente com Cristo. Ya no vivo yo, Não sou mais eu quem vivo, mas vive Cristo en mí. mas Cristo vive em mim. Cristo vive en mi ministerio. Cristo vive no meu ministério. Cristo vive en mi servicio. Cristo vive no meu serviço. Y lo que ahora vivo, E aquilo que agora eu vivo en la fe. eu vivo pela fé. Fe no solo para sobrevivir, Fé não apenas para sobreviver. fe para vencer, Fé para vencer. fe para avanzar, Fé para progredir, avançar. fe para saltar, Fé para saltar. fe para alcanzar, Fé para alcançar. fe para hacer la obra de Dios. Fé para fazer a obra de Deus. Ahí había un nuevo concepto. Aí havia um novo conceito. Yo prediqué muchas veces sobre este texto de Gálatas 2:20. Eu preguei muitas vezes sobre esse texto de Gálatas 2:20. Creo que no sabía todo lo que el texto tiene. Mas eu creio que eu não sabia tudo o que estava contido nesse texto. Y yo ya estaba por el piso. E eu estava então no chão. Y dije, Señor, ¿qué más? E eu disse, Senhor, o que mais? Y viene el texto de Lucas 14:33. E veio o texto de Lucas 14:33. Afif, Afif, si no renuncias a todo lo que posees, se tu não renuncias a tudo quanto tu tens, no puedes ser mi discípulo. tu não pode ser meu discípulo. Señor, yo soy pastor. Senhor, eu sou pastor, Senhor. ¿A qué tengo que renunciar? Eu tenho que renunciar a quê? En ese momento yo estaba en la parte más alta de mi carrera profesional, Nesse momento eu estava no auge da minha carreira profissional. director de varias empresas, Eu era diretor de várias empresas. viajando por todo el mundo. Viajava por todo o mundo. Y yo le pregunté, Señor, ¿qué tengo que hacer? E eu perguntei, Senhor, o que eu preciso fazer? ¿Tomar mi profesión, Pegar minha profissão, mi dinero, o meu dinheiro, mi a minha familia, família, mi ministerio, o meu ministério, todo junto pegar tudo junto y botarlo, tirarlo? e jogar fora? ¿Eso es renunciar? É isso que é renunciar? El Señor me dice, no, O Senhor falou, não, lo que yo quiero es que me lo entregues, eu só quero que tu me entregues. que no tomes decisión sobre nada, Que tu não tomes decisões sobre essas coisas. que renuncies Que tu a renuncies, considerar que es tuyo. que essas coisas são tuas. Ese fue el nuevo tiempo para mí, hermanos. Esse foi um novo tempo para mim, irmãos. Comencé a andar en un nuevo camino de ministerial. Comecei a andar num novo caminho ministerial. Mis hermanos en comunidad cristiana no me entendían, Os meus irmãos na comunidade cristã não me compreenderam. no lo sabían. Eles não sabiam. Yo no traté de explicar. Eu não expliquei isso para eles. Yo viví esa experiencia conmigo y con mi esposa. Eu vivi essa experiência comigo e a minha esposa ao meu lado. Ese es el nuevo tiempo que tiene que empezar para cada uno de nosotros ahora. Esse é o novo tempo que precisa começar para cada um de nós agora. ¿Saben cuál es el punto de comienzo de un nuevo tiempo? Sabem qual é o ponto de começo de um novo tempo? Válido para este tiempo, E que é válido para este tempo, para este lugar, en esta para chacra. este lugar aqui na chácara. Es el tiempo de una nueva entrega total. É o tempo de uma nova entrega total. Y yo hice lo que es difícil hacer. E eu fiz aquilo que é muito difícil de fazer. Comencé a tomar la mano de mi esposa Comecei a tomar a mão da minha esposa, día tras día dia após dia, y los dos orando a Dios, e nós dois orando ao Senhor, diciendo, Señor,
¿qué tienes para nosotros en este tiempo? E nós dizíamos, Senhor, o que tu tens para nós nesse tempo? Ahí está la renuncia. Aí está a renúncia. ¿Qué plan, qué proyecto tienes para nuestro ministerio? Qual é o plano, Senhor? Qual é o projeto que tu tens para o nosso ministério? Cambia lo que quieras. Pode mudar o que tu quiseres. Haz lo que quieras. Faz o que tu queres. Dame lo que quieras. Pode nos dar o que tu queres dar. Quítame lo que quieras. Tira o que tu quiseres tirar. Señor, estoy cierto, estoy seguro Senhor, eu estou convicto, eu estou seguro. que si yo entiendo cuál es tu programa para mí, E se eu entendo, Senhor, qual é o teu programa para mim, todas las demás cosas todas as outras coisas, tú las vas a arreglar tu mesmo vais arranjar, vai organizar, según tu voluntad. de acordo com a tua vontade. ¿No es esta la ley del reino? Não é essa a lei do reino? Mateo 5:33. Mateus 5:33. Busca primero el reino de Dios. 36. 6:33. Sí. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, Reino de Deus. e a sua justiça. Ahí está. No es solo buscar primero el reino de Dios para que Cristo entre en mi vida, Não é apenas buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que Cristo entre na minha vida, sino buscar el reino de Dios mas é buscar o reino de Deus en este tiempo de la vida, neste tempo da nossa vida. cuando tengo 20 años, Quando eu tenho 20, o 30, ou 30 o anos, 50, ou 50, o 90. ou até 90. El plan de Dios para comenzar de nuevo, O plano de Deus para um novo começo, escuchen bien, escutem bem, vale para toda la vida. vale para toda a vida. Hoy puedo decirle a un hombre mayor que yo, cualquiera, Hoje eu posso falar a uma pessoa mais velha que eu, maior do que eu. Dios tiene un nuevo plan para tu vida Dios que tiene- vale ahora, Deus tem um plano novo para a tua vida que vale para hoje, vale agora, si tú lo dejas. se tu deixares. Por eso todo está aquí. Por isso que tudo está aqui, irmãos, na mente. Y con este pensamiento, E com este pensamento, yo no pensaba decir todo esto, eu não estava planejando falar tudo isso que estou falando, pero tengo que compartir lo que el Espíritu me ha dado. mas preciso compartilhar aquilo que o Espírito me deu. Podemos volver Nós podemos a voltar pensar lo que hablamos en estos días. a pensar naquilo que falamos nesses dias. Hablamos de una iglesia con propósito. Falamos de uma igreja que tem um propósito. Hablamos de los 5 propósitos de Dios. Falamos Podemos dos- repasar. Falamos dos 5 propósitos de Deus, podemos até repassar isso. De paso, estas cosas hay que repetirlas, hermanos. Essas coisas precisam ser repetidas, irmãos. Hay que hacer el ejercicio. Precisam fazer um exercício. No es la inspiración de un momento. Não é a inspiração de um momento. Acá están los propósitos de Dios, los 5 propósitos de Dios. Aqui no quadro temos 5 propósitos de Deus. ¿Saben qué es esto en mi vida? Sabem o que é isso na minha vida, amados? Este es un constante checklist. Isso um checklist, uma conferência constante que eu faço. Porque en un papel que vamos a distribuir después, Porque num papelzinho que nós vamos distribuir entre todos depois, están todos los textos bíblicos estão todos os textos bíblicos para que vayamos a través de ellos para que nós possamos ir através destes textos y descubramos algo nuevo e descobrir algo novo, para encontrar el propósito de Dios. para encontrar o propósito do Pero el Senhor. propósito de Dios para mi vida Mas o propósito de Deus para a minha vida está ligado a estos 5 propósitos de Dios. está ligado a estes 5 propósitos de Deus. Pero luego vimos los 4 objetivos de Dios, ¿se acuerdan? Em seguida, nós vimos os 4 objetivos de Deus. Vocês lembram disso? Los 5 objetivos de Os Dios. 5 objetivos de Deus. Ahí está. Está aqui. Esta es la práctica. Isso é uma coisa prática. Esta es la dinámica. Essa é a dinâmica. Eso es lo que Dios quiere. É isso que Deus quer. Todos discípulos de Jesucristo. Todos sejam discípulos de Jesus. Todos semejantes a Jesucristo. Todos sejam semelhantes ao Senhor. Todos formando una hermandad. Todos formando uma irmandade, uma família. Todos siendo factor de transformación, sal y luz. Todos sendo fatores de transformação, sendo sal e luz. Todos dando gloria a Dios. E todos glorificando a Deus. ¿Dónde estamos? Onde estamos? Cada uno tiene que hacer el examen. Cada um é que tem que se examinar e saber. Y luego hablamos de otras, seguimos con, estoy simplemente recordando, Em seguida nós falamos, habíamos visto cómo funciona la iglesia, nós vimos como funciona a igreja. los 3 ámbitos de la vida de la iglesia. Os 3 âmbitos, as 3 esferas da vida na igreja. La vida congregacional, A vida na congregação, la vida en el discipulado. a vida no discipulado. Estamos acostumbrados a todo esto, Isso, nós estamos acostumados a essas 2 esferas, pero la realidad nos dice que también estamos aquí en este otro ámbito. mas a realidade também nos diz que estamos no âmbito En na la vida esfera de da vida todos los diária, días. a vida de todos os dias.
Y yo propuse hacer un ejercicio, E eu propus então fazermos um exercício, mirar esta vida olhar para esta esfera da vida, como la mira Dios, perdão, como la ve Dios. como ver a Deus. ¿Y qué ve Dios? E olhar para essa esfera como Deus enxerga essa esfera. E o que Deus enxerga? Dios ve a un pueblo muy activo aquí. Deus vê um povo muito ativo na congregação. Dios ve a un pueblo muy activo aquí. Deus vê um povo muito ativo nos grupos de discipulado. Y esto es bueno. E isso é bom. Y esto es válido. Isso é válido. Y esto hay que confirmarlo. E nós temos que confirmar isso ¿Y cada vez mais. qué hay que hacer entonces? Mas que temos que fazer mais? Falta estudiar qué pasa en aquel ámbito. Falta nós estudarmos e percebermos o que passa nessa esfera da vida diária. Ahí la iglesia de Jesucristo no está funcionando. É aqui que a igreja de Jesus não tem funcionado. Porque el orden no es este. Porque a ordem não é esta. Primero, segundo y tercero. Primeiro a congregação, segundo o grupo de discipulado e terceiro a vida diária. Primero es vida diaria. Primeiro vem a vida diária. De la vida diaria a la vida congregacional. Da vida diária vamos para a vida congregacional. Y de la vida congregacional a la formación de vidas. E da vida congregacional à formação de discípulos. Y el resultado de la formación de discípulos trae dinámica en la vida diaria. O resultado da formação de discípulos traz dinâmica de volta para a vida diária. Entonces es un ciclo constante. Então isso se torna um ciclo constante. ¿Qué tenemos que hacer si tomamos conciencia? O que precisamos fazer então quando nos percebemos disso? Estamos en el negocio de Dios. Nós estamos nos negócios de Deus. Hay que activar la parte del negocio que no funciona bien. Precisamos então revigorar, ativar a parte do negócio que não está funcionando bem. Allá. É aqui na vida diária. Dios dice que lástima. Deus disse que pena. Mi pueblo toma 3 a 4 horas en la vida de la congregación. O meu povo gasta 3 ou 4 horas na sua vida e reunião congregacional. 3 a 4 horas en la vida de los discipulados. 3 a 4 horas nos grupos de discipulado. Pero 40 a 50 horas en la vida de todos los días. Mas passa de 40 a 50 horas na vida diária. Y la pregunta que Dios hace E a pergunta que Deus faz, es ¿qué estamos haciendo ahí en la vida diaria? Ele pergunta o que nós estamos fazendo na vida diária. Porque allí estamos penetrando el mundo. Porque é ali que nós estamos entrando, atingindo o mundo. El peligro es que el mundo está metiéndose en la iglesia. O perigo é que o mundo é que está atingindo e penetrando na igreja. El problema es que allí en la vida diaria O problema é que aqui na vida diária estamos fallando a Dios. estamos Estamos falhando com Deus. fallando con Dios porque no somos testigos de Dios, Porque não temos sido testemunhas de Deus. porque no funcionamos como sal Porque não estamos funcionando como sal y porque no estamos siendo luz. e não estamos sendo luz. Porque ahí estamos con los que nos rodean. Porque é ali que nós estamos no meio das pessoas que estão ao nosso redor. Entonces Dios dice, para tener una iglesia dinámica Então Deus disse, para ter uma igreja dinâmica, en la visión de Jesucristo, dentro da visão de Jesus Cristo, lo que falta es activar el tercer ámbito o que falta é ativar a terceira esfera da vida diária, para que se convierta en una esfera productiva. para que se converta numa esfera, se transforme numa esfera produtiva. Porque aquello es lo que da vida a esto. Porque a esfera da vida diária é que leva vida para a congregação. La vida viene de allá. É daqui, da vida diária, que vem a vida. Nosotros queremos traer a todo el mundo de allí para aquí. Nós queremos trazer as pessoas do dia a dia para a congregação. Y Dios dice, no, tienen que salir. E Deus disse, não, tem que sair. Tienen que buscar discípulos Tem que ahí. buscar discípulos no dia a dia. La pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo? A pergunta que nós fazemos então é, como? Entonces entramos a hablar de la estrategia de Dios para este tiempo. Então nós começamos a falar da estratégia de Deus para este tempo. ¿Cuál es esa estrategia de Dios? Qual é a estratégia de Deus? Es la estrategia del grupo de 2 o 3. É a estratégia dos grupos de 2 ou 3. Ahora yo quiero hablar hoy, en esta mañana, en el tiempo, ¿hasta qué hora, John, estamos haciendo el coro? Ah, perfecto. Entonces, vamos a concluir esto ahora y luego voy a explicar en detalle cómo funciona la estrategia del grupo, cuál es la dinámica del grupo, porque dentro de ese esquema que veíamos en la vida diaria, lo que Dios está diciendo Eu vou concluir por hora isso aqui, depois vamos abordar com mais detalhes a estratégia dos pequenos grupos. Entonces, en este pequeño grupo, Nesse pequeno grupo,
ocurren cosas acontecem coisas que tenemos que mirar en detalle, que nós precisamos ver detalhadamente. que tiene alcances que no imaginamos. Essas coisas têm alcances que nós não imaginamos. No es una técnica, Não é uma técnica, no es un método, nem um método, no es un plan, não é um planejamento apenas. no es una alternativa, Não é uma alternativa tampouco. es una cosa absolutamente necesaria É algo absolutamente necessário para que podamos cumplir para que possamos então cumprir el plan de alcanzar y hacer o discípulos plano de alcançar vidas e fazer discípulos. ahí donde estamos en la vida diaria. Lá onde estamos no nosso dia a dia. ¿Dónde comienza? Dijimos Mateo 18, 19 y 20. Onde é que tudo começa? Lá em Mateus 18, 19 e 20. Anoche hablamos esto, Ontem à noite falamos sobre isso. anoche vimos cuál es el alcance, Ontem vimos qual é o alcance disso. pero vamos a hablar después de esta parte Mas depois dessa parte vamos falar cómo se forma el grupo, como é que formamos esse grupo de 2 ou 3. cómo funciona el grupo, Como é que ele funciona? cuál es el alcance en la vida de la congregación. Qual é o alcance que esse grupo tem na vida da congregação? Esto es muy importante entenderlo É muito importante entender isso. porque es la razón, es la fuente de todo lo que viene para la vida congregacional. Porque esse grupinho, o grupo de 2 ou 3, é a fonte de tudo aquilo que vem para a vida da congregação. Ayer dábamos un ejemplo cuando yo estaba con Ismael. Ontem, com o Ismael, estava dando um exemplo. Queremos volver sobre eso después, Depois vamos voltar sobre esse assunto, para entender bien. para nós entendermos bem. Pero vamos a ver cosas prácticas Mas vamos ver coisas muito práticas. y vamos a ver cosas testimoniales. E vamos ver testemunhos também. Yo quiero contarles algunas de las cosas que Dios está haciendo. Quero contar para vocês algumas coisas que Deus está Quiero fazendo. dar ejemplos reales Quero dar a vocês exemplos reais de cómo funciona este grupo de 2 o 3 ahí en un escritorio, de como tem funcionado esses grupos de 2 ou 3 num escritório de trabalho. en la universidad, Na universidade, en el barrio, lá no bairro onde en el moram, mercado, no mercado, en la calle, lá na rua, en todo lugar. em todo lugar. Porque cuanto más entendemos la dinámica, cómo funciona, Porque quanto melhor entendermos a dinâmica de como funciona, más y mejor vamos a poder hacer la obra de Dios. mais e melhor nós vamos poder fazer a obra de Deus. Es entenderlo. No lo vamos a poder entender en un día. E é preciso entender. É claro que não vamos entender tudo num dia só. Nosotros tenemos algo en Argentina, Nós temos algo na Argentina, en Chile, no Chile, en Suecia. na Suécia também. Hemos preparado una forma que explica Preparamos um roteiro que explica cómo comenzar. como vamos começar. Es algo muy sencillo. É algo muito simples. En este caso es 5 páginas Nesse caso aqui são 5 páginas, um polígrafo, que tienen una propuesta. e aqui tem uma proposta. No es un manual, Não é um manual, es simplemente un ejemplo. é só um exemplo. Está en español, Está em espanhol esse pero va material, a servir mas vai servir. para comenzar. Para começar, serve. Porque es decirle, es compartir experiencia. Porque é o que eu digo, isso é um compartilhar de experiências. Este es el último que estamos usando en Chile Este é o último que estamos usando, o mais recente. y tiene una propuesta clara. E traz uma proposta clara. Yo quisiera explicarla, Eu quero explicar essa proposta. quisiera decirles cómo trabajar con los grupos de nuestras Eu congregaciones, gostaria de falar a vocês como trabalhar com esses grupos nas congregações. pero primero hay que decidir cómo formar esos grupos. Mas primeiro eu preciso então dizer como se formam esses grupos. Aquí yo necesito hacer una aclaración. Aqui eu preciso esclarecer um ponto. Como esto no es un método, Como isto não é um método, sino que esto es un proceso, mas sim um processo, no es solamente un proceso de movilización, não é apenas um processo de mobilização. es un proceso de cambio profundo. É um processo de mudança profunda. Una mudanza, un cambio profundo en lo personal, Uma mudança profunda pessoal, pero siempre trae consecuencias de una mudanza, de un cambio profundo matrimonial, mas que sempre traz também consequências de uma mudança profunda na relação matrimonial do casamento, luego un cambio grupal uma mudança no grupo y finalmente un cambio congregacional. e, por fim, uma mudança em toda a congregação. Y como es un proceso E como isso é um processo, que involucra un cambio, isso envolve,
Obrigado. Uma mudança depende de Dios. depende de Deus. Y Dios tiene su tiempo. E Deus tem o seu tempo. No se puede ni apurar ni demorar. Nós não podemos apressar e nem atrasar. Porque entonces se afecta el proceso. Porque se tentarmos fazer isso, o processo fica afetado. El tratamiento que Dios hace, por ejemplo, si hay 3 personas que se han reunido en un grupo, O tratamento que Deus faz, com, por exemplo, 3 pessoas que se reúnem num grupo, Dios comienza un proceso en cada uno de ellos. Deus começa um processo em cada um deles. Y Volney es diferente a mí. Volney é diferente de Y mim. yo soy diferente a Volney. Eu sou diferente do Volney. Estamos juntos. Nós estamos juntos. Desarrollamos una dinámica juntos. Desenvolvemos uma dinâmica juntos. Pero el Espíritu Santo comienza un tratamiento diferente para él que para mí. Mas o Espírito Santo começa um tratamento que entre mim e ele é diferente. Pero hay una cosa hermosa. Isso é uma coisa linda. Todos vamos para el mismo punto. Nós estamos todos indo para o mesmo ponto. Todos vamos a hacer la misma obra. Todos vamos fazer a mesma obra. Todos lo vamos a hacer de la misma manera. E vamos fazer todos da mesma maneira. Eso muestra que cuando hacemos la obra de Dios, Isso mostra que quando fazemos a obra de Deus, hay 3 cosas que hay que mirar. tem 3 coisas que nós temos que prestar atenção. Primero es, ¿qué hacemos? Primeiro é o que fazemos. Esto lo tenemos claro, hermanos. Isso nós temos com clareza, irmãos. El qué es absoluto. O que fazer é absoluto. La obra de Dios, A obra de Deus. hace muchos años que estamos hablando de la Faz obra de Dios. muitos anos que estamos falando sobre a obra de Deus. ¿Qué hacer? O que fazer? No tiene discusión. Não é, isso é um ponto sem dúvida. Sem Todos discussão. estamos de acuerdo. Todos estamos de acordo. ¿Cómo hacer discípulos? Como fazer discípulos? En cuanto a seguir la línea de la palabra de Dios, Seguindo então a linha da palavra de Deus, también lo sabemos. também nós vemos essa No hay linha. discusión. Não tem discussão sobre isso. Porque no hay que inventar nada. Não precisamos inventar nada. No precisamos ninguna revelación especial. Não precisamos de nenhuma revelação extra especial. Solamente tenemos que seguir la línea bíblica. Precisamos apenas seguir a linha bíblica. Pero la tercera cosa es que Mas a terceira coisa es el estilo. é o estilo. Y ahí sí, E aí puede sim, haber diferencias. pode haver diferença. Y ahí es donde no hay conflicto. E não há conflito entre essas No hay diferenças. conflicto personal, Não tem conflito pessoal, no hay conflicto congregacional. não tem conflito na congregação. Si Volney y yo estamos trabajando, Se Volney e eu estamos trabalhando, estamos en la construcción, estamos construindo, estamos clavando clavos, no sé cómo se... Clavos son estamos firmando estacas, estacas, pregos, fredos, con el martillo. com martelo, pregos, estamos colocando pregos. Mi estilo O meu estilo, es que tomo el clavo con la mano izquierda seguro o prego com a mão esquerda, y pego con la derecha pego o martelo com a direita de arriba, e de cima, y el estilo de o Volney, estilo do Volney, él toma el clavo con la derecha, ele já segura o prego com a mão direita pega de arriba, e pega pero con el martillo no así, sino así. o martelo e não usa nessa posição, mas usa o martelo de lado. Hay diferentes estilos. Tem diferentes estilos. Si hay que cortar la madera, Quando vai cortar a madeira, serrar a madeira, yo tengo un estilo para cortar la madera. eu tenho uma maneira de cortar a madeira. Y Volney tiene otro estilo para cortar la Volney madera. tem outra maneira, outro estilo para cortar a madeira. Pero los dos cortamos la misma madera, Mas nós dois cortamos a mesma madeira, en la misma forma, na mesma forma, en la misma dirección, na mesma direção, en la misma dimensión. na mesma medida. No hay conflicto. Não tem conflito. El problema es cuando yo quiero que Volney corte como yo O corto. problema é quando eu exijo que o Volney corte a madeira do mesmo jeito que eu corto. No, tú estás cortando bien la madera, O Volney está cortando bem a madeira, pero tienes que cortarla como yo la corto. mas tu precisa cortar do mesmo jeito que eu. Tú tienes un grupo Tu tens um grupo de discípulos, de discípulos, pero tú estás haciendo con un estilo que no es el mío, mas tu está fazendo com um estilo diferente do meu. pero tendrías que hacerlo como yo lo hago. Mas tu precisa fazer como eu faço. Ahí hay conflicto. Aí é que os conflitos entram. En esto no hay conflicto. Mas nessas coisas não precisa haver conflito. ¿Saben por qué? E por quê? Por lo que yo decía ayer. Por aquilo que eu falei ontem. Comienza a desarrollarse una armonía nueva. Começa a desenvolver-se uma harmonia nova. Cuando yo hablo del nuevo tiempo, Quando eu falo de um novo tempo, estoy hablando de una nueva armonía de obreros eu estou falando de uma nova harmonia entre os obreiros e trabalhadores, que termina en una nueva armonía congregacional. que vai resultar numa nova harmonia na congregação. Esto es un nuevo tiempo. Esse é um novo tempo.
trae consecuencias increíbles. traz consequências incríveis. Y mientras tanto, E, enquanto isso, el reino avanza. o reino está avançando. Y hacemos E discípulos. fazemos discípulos. Y consolidamos los E discípulos. consolidamos os Y discípulos. capacitamos los discípulos. Capacitamos os Y discípulos. enviamos los discípulos. E enviamos os discípulos. La dinámica de la vida diaria A dinâmica da vida diária finalmente produce la dinámica de la iglesia. finalmente está produzindo uma dinâmica na igreja. Bueno, en el próximo paso vamos a hablar de los detalles estos y el Espíritu Santo va a trabajar. No próximo bloco, então, vamos falar dos detalles sobre isso e o Espírito Santo vai trabalhar. Y también estaré dispuesto a contestar cualquier pregunta, cualquier aclaración. E também me coloco à disposição para responder qualquer pergunta e fazer qualquer esclarecimento aos irmãos. Amém.